Meu nome é Muriatã Santana Barbosa. Muriatã é Tupi-Guarani, é aquele que veio para ajudar, segundo meus pais. Não sei se é verdade, é um nome inventado. Eu sou formado em História, Sociologia, dou aula hoje de Relações Internacionais, mas tenho um pé em cada área das ciências humanas, um pouco na filosofia também. E desse manancial, né, de áreas disciplinares, eu fui formando uma trajetória interdisciplinar. Tudo bem? Boa noite. E fui convidado a estar aqui hoje pelo pessoal do Instituto Luiz Gama, Carol, agradecer o convite para conversar sobre o Guerreiro Ramos, um sociólogo hoje pouco conhecido no Brasil, mas que foi uma das figuras, talvez, principais da sociologia brasileira nos anos 50, 60. Está aqui um livrinho que eu escrevi sobre ele, que é Guerreiro Ramos e o Personalismo Negro. Isso, na verdade, é a base do meu mestrado. Eu fiz um mestrado sobre o Guerreiro Ramos, sobre o debate, sobretudo o debate étnico-racial no Guerreiro, defendi na Sociologia da USP em 2004. E 10 anos depois publiquei esse livro. E o Guerreiro, ele é muito conhecido em alguns lugares do Brasil, mas pouquíssimo conhecido aqui em São Paulo. O Guerreiro é muito conhecido em Santa Catarina, porque deu aula em Santa Catarina no final da vida, década de 70, começo de 80, e é muito conhecido no Rio de Janeiro, por ter sido um dos fundadores do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E é pouquíssimo conhecido aqui em São Paulo. Em grande parte, porque ele, à época, lá na década de 50, travou uma batalha contra o Florestan Fernandes e contra um tipo de visão que ele associava à sociologia paulistana da época, que ele julgava uma visão positivista. Estamos falando do Florestan, claro, um Florestan pré-marxista, não um Florestan que a gente conhece e gosta, em geral, mas no Florestan, no final dos anos 40, início dos anos 50, que era basicamente isso, um sociólogo positivista. E essa querela, esse debate, ajudou muito ao Florestan se transformar também, no Florestan que a gente conhece, um sociólogo militante, marxista, etc. Mas o Guerreiro não foi perdoado pelos herdeiros da Escola Paulista de Sociologia. Então, não se fala de Guerreiro Ramos praticamente em São Paulo. E a Escola Paulista de Sociologia, os herdeiros do Florestan, claro, mais ou menos são hegemônicos na sociologia paulistana, e em grande parte também por isso o Guerreiro ficou esquecido. Eu, de uma forma um pouco abusada, fui fazer uma dissertação de mestrado na USP sobre o Guerreiro Ramos. Fui abusado, claro, o meu orientador também não era paulista, o que ajuda muito, né, o Antônio Sérgio Guimarães, gostou da provocação, bancou a ideia e fizemos essa dissertação sobre o Guerreiro. Mas, para além dessa querela institucional, digamos, tem algo mais aí, do porquê que o Guerreiro não ficou conhecido assim em São Paulo. O próprio Guerreiro tinha uma frase maldosa que ele dizia o seguinte: quem é inteligente em São Paulo é burro no Rio, e vice-versa. Ou você é inteligente em São Paulo ou no Rio, não dá para ser nos dois. E por que ele achava isso? Porque a crítica, o pensamento crítico em São Paulo, para ele, e eu concordo com isso, tem uma tendência mais eurocêntrica do que do Rio. O Rio tem uma tendência, digamos, mais nacional popular. E em São Paulo tem uma tendência mais eurocêntrica do pensamento. Cada qual tem os seus erros e acertos, seu lado bom e ruim, seu lado positivo e negativo. Mas eu acho que essa distinção, que é algo que o Guerreiro já apontava, é algo importante também para um certo diálogo de surdos entre São Paulo e Rio de Janeiro, no mundo acadêmico.
grandes figuras do mundo acadêmico carioca, não tem representatividade em São Paulo. Você pegar um cara como Teotônio dos Santos, no Rio de Janeiro, Luiz Werneck Viana, são grandes intelectuais brasileiros, mas não são seriamente discutidos na academia paulistana. E vice-versa. Né? Mesmo um cara como Florestan, que aqui é tudo, ou quase tudo, né? Não é um cara, uma referência tão grande no Rio de Janeiro para falar em sociologia. E tem isso, tem essa disputa. Que é claro que reflete, digamos, uma disputa maior, né, no campo, digamos, no ambiente intelectual e político, né, de São Paulo com o Rio de Janeiro, né, desde do fato de que Rio se tornou a capital do país, né, tivemos aqui a tal Revolução Constitucionalista, aquela história toda, as universidades paulistanas, elas se formaram em oposição ao domínio do Rio, né, no campo das ideias, e isso, enfim, acabou consagrando-se posteriormente. Esse livro do Guerreiro, sobre o qual a gente vai conversar hoje, rapidamente, é um livro escrito, inicialmente, sobre essa polêmica, essa disputa. O livro é a Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, um livro publicado em 1957, já tem quase 70 anos. Né? E boa parte dele, na verdade, é uma brochura que já tinha sido publicada em jornal, em artigos de jornal pelo Guerreiro, entre 53 e 54, que se chamava A Cartilha, vou pegar o nome aqui exato para não falar errado, a brochura chamava A Cartilha Brasileira do Aprendiz de Sociólogo. Olha a provocação do Guerreiro. O Guerreiro sempre foi um provocador nato, e muita gente não gostava dele por conta disso. Né? Mas ele publicou um livro, portanto, em que mais da metade do livro é essa cartilha. É uma cartilha onde ele ensina os sociólogos a como fazer sociologia. Basicamente isso. E essa cartilha surgiu de uma polêmica do Guerreiro com os outros sociólogos, aí, sobretudo os paulistas, no segundo Congresso Latino-Americano de Sociologia, em 1951. Né? Então, teve essa polêmica lá no Congresso, eles não aceitaram as teses do Guerreiro Ramos, e o Guerreiro, então, achou por bem publicar essa polêmica no jornal. Juntou isso tudo como a cartilha do aprendiz de sociólogo. E depois publicou conjuntamente com outros ensaios, outros artigos, nessa Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Quem é esta figura para se dar o direito de fazer isso tudo? De ensinar aos demais o que é fazer sociologia. Guerreiro Ramos talvez seja um intelectual negro brasileiro que teve maior possibilidade e acesso à formação intelectual. Eu não conheço outro intelectual negro brasileiro que tenha tido, digamos, amplitude de acesso às fontes, à literatura, ao debate intelectual, como teve o Guerreiro Ramos. Como é que ele chegou a isso? Muito cedo. O Guerreiro teve a sorte de ser, digamos assim, apadrinhado por um padre na Bahia, ele é baiano, família pobre, aquela velha história. E esse padre pegou gosto pela figurinha e levava ele para a biblioteca do convento. E lá o Guerreiro já aprendeu alemão, com 15, 16 anos. Ele era filho de uma empregada doméstica, uma família simples, mas ele teve, por essa possibilidade, acesso aos livros e à literatura muito cedo. A filosofia. E, por conta desse caminho, dessa possibilidade, ele se tornou um jovem literato baiano, na década de 30, associado à ação católica, ao integralismo. E o integralismo, vejam, isso não é exatamente uma especificidade do Guerreiro. O integralismo, eu acho que 70% da intelectualidade brasileira nos anos 30 aderiu ao integralismo. E o Guerreiro fazia parte disso.
da ideia de que existia uma salvação nacional possível pelo integralismo. Ali ele leu os clássicos do pensamento brasileiro, pelo integralismo, Alberto Torres, Euclides da Cunha, Oliveira Viana, etc. Conseguiu a possibilidade de vir estudar no Rio de Janeiro, formou-se em Sociologia, e aí começou a trabalhar no Estado Novo como um sociólogo de departamentos administrativos. E uma das funções que ele teve ele era o responsável por resenhar obras estrangeiras, no Departamento Nacional da Administração Pública, Serviço Público. Então, por conta disso, ele tem uma quantidade enorme de leitura e de interpretação e de resenhas sobre literatura e ciências humanas sociais no Brasil nos anos 50. Guerreiro foi um dos primeiros caras a falar de Max Weber, a analisar Durkheim, e, enfim, Mannheim, Mariátegui, tudo isso nos anos 40. E disso, digamos, ele foi formando-se intelectualmente. Então, ele tem uma herança grande do existencialismo, uma herança da tradição clássica da sociologia, sobretudo Max Weber e Durkheim, e, com o tempo, foi se aproximando da literatura anticolonialista, terceiro-mundista e da negritude. Então, o Guerreiro Ramos é uma das poucas pessoas que lia o movimento da negritude no Brasil nos anos 50. Era ele e o pessoal do Teatro Experimental do Negro, do qual ele participou nos anos 40 e 50, com Abdias do Nascimento, tinha o Ironides Rodrigues. Eles liam francês, recebiam, se comunicavam com o pessoal da presença africana, conheciam Senghor, Sartre, Leon Damas, Césaire, esses caras todos. E, além do que, liam a literatura anticolonialista, Ballandier e outras figuras. Então, o Guerreiro, digamos, quando chegou nos anos 50, ele já era uma figura intelectual importante do getulismo, estava associado já ao getulismo, e foi um dos fundadores do IBESP, em 51, que depois vai dar origem ao ISEB. Então, é nessa condição que ele chega para fazer a crítica à sociologia brasileira. E o que ele diz nessa crítica? Ele diz basicamente o seguinte: olha, isso que faz-se no Brasil como sociologia, na verdade, é uma sociologia enlatada. É uma sociologia que está fazendo transplantação cultural. O que ela está procurando fazer é só reproduzir o que se trabalha na Europa, nos Estados Unidos, como sociologia, como antropologia, como ciência política. Ela não tem nada de nacional, de autóctone. E ele usa como exemplo os sociólogos da época, por exemplo, o livro do Florestan, da Guerra nas Sociedades Tupinambás. Ele dizia, bem, tudo bem, o objeto de estudo é brasileiro, que é mais brasileiro que Tupinambá, mas qual é a importância, a relevância de um estudo de doutorado de 500 páginas sobre a sociedade Tupinambá? Ele perguntava provocativamente. Qual é a importância disso para a atualidade brasileira, para os problemas sociais brasileiros hoje existentes? Então, para o Guerreiro, a sociologia no Brasil tinha que analisar os nossos problemas sociais. Essa é a questão-chave. Pensar a mortalidade infantil, pensar a pauperização, o êxodo rural. Por que não pensar essas questões? Essas questões formariam uma tradição sociológica nossa. Para o Guerreiro. E ele dizia, se a gente não faz isso, se a gente não vivencia os problemas, não fala sobre os problemas que a gente estuda, o que a gente faz é sociologia livresca, enlatada. A gente lê Weber, lê Durkheim, pensa os problemas que eles pensaram e tenta pensar a partir daí o Brasil. E o Guerreiro dizia, isso é uma forma completamente errada de entender o que seja ciência social. Para um sociólogo brasileiro, esses caras podem ser relevantes, mas são secundários.
Porque os problemas que eles pensaram não são necessariamente os problemas brasileiros. Se um sociólogo é brasileiro, ele tem que estar preocupado com os problemas brasileiros. Não é um problema teórico, epistemológico que o move. É um problema real, vivido. E essa é a polêmica que, digamos, ele compra e tenta resolver em boa parte da introdução crítica à sociologia brasileira. Resumindo, portanto, o que ele achava era que o eurocentrismo, o pensamento brasileiro em ciências sociais e humanas, ainda era muito eurocêntrico. E, por isso, não conseguia ser o que deveria ser, como um saber de salvação, um saber que poderia ser útil, de fato, à sociedade brasileira. Essa não é uma posição só do Guerreiro, era do ISEB como um todo, no Rio de Janeiro. Mas o Guerreiro talvez tenha sido o que levou essa posição, digamos, de uma forma mais polêmica e contraditória possível. Aí entra a discussão dele sobre a questão étnico-racial e do negro brasileiro. Por quê? O Guerreiro, ele desde 47, ele vai se integrando ao Teatro Experimental do Negro, dirigido então pelo Abdias do Nascimento. E ele começa a trabalhar lá, digamos, como um intelectual do teatro. Ele cria um instituto, o Instituto Nacional do Negro, e a partir dali ele constrói, digamos, uma intelectualidade orgânica para o TEM. Eles formam um bloco, digamos, uma inteligência nesse TEM, que tenta organizar um congresso do negro brasileiro, em 1950. E chama os outros intelectuais, vários outros, a participar. Então chamam o Edson Carneiro, Arthur Ramos, Gilberto Freire, o Costa Pinto, os grandes intelectuais a participar. E lá nesse congresso, eles defendem a tese, uma visão afirmativa da negritude como algo necessário à superação do racismo no Brasil. Estamos falando de 1950. E o que ocorre? Esses outros intelectuais que eu citei, Darcy Ribeiro, Edson Carneiro, todos eles pulam da cadeira quando essa tese aparece no Congresso e chamam essa tese de racismo às avessas. Então há uma polêmica dentro do Congresso, uma polêmica política, ideológica, política, que traz um rompimento a essa intelectualidade negra do TEM, que estava se formando, e a intelectualidade branca, digamos, mais representativa, que estava discutindo o assunto à época. Há uma série de, digamos, desentendimentos aí envolvidos, por consequência. O Costa Pinto, que era um sociólogo do Rio de Janeiro, à época, escreve um livro, então, de análise do teatro experimental do negro e do pessoal dessa inteligência negra e da negritude, etc., que é o Negro no Rio de Janeiro. Nesse livro, Costa Pinto diz explicitamente que a negritude era algo de uma inteligência negra pequeno-burguesa, dissociada da classe trabalhadora negra, alienante, portanto, e alienada. Que essa discussão da negritude era uma discussão que só servia aos interesses da dominação, que não era uma discussão progressista, e daí por diante. O Guerreiro, que não era de ficar quieto, respondeu a esse livro com um artigozinho que está na essência da sua análise da questão das relações raciais no Brasil, que está aqui nesse livro, que era um artigozinho intitulado Sociologia Clínica de um Baiano Claro, para sacanear o Costa Pinto. O Costa Pinto era o baiano claro. Nessa época, os debates acadêmicos eram mais divertidos, Nesse artigo, o Guerreiro diz o seguinte:
sumarizando muito, né, em outros termos, porque o Guerreiro dá um tom científico, mas é uma provocação. Ele diz o seguinte: esses mestiços clarinhos, como o senhor Costa Pinto, né, quando percebem que está ocorrendo uma assunção da negritude, eles ficam brancos. Eles fazem questão de começar a criticar a negritude e se afirmar como brancos. Eles se incomodam muito com a assunção da negritude. Ao invés de se colocarem como parte disso, porque afinal de contas são só mestiços, em última instância afrodescendentes, eles se incomodam com essa questão, quando veem negros se afirmando. Sociologia clínica de um baiano claro. A partir disso, ele escreve um artigo, pior ainda, mais provocativo ainda, que se chamava o seguinte, isso é 1955, hein? Patologia social do branco brasileiro. Vocês sabem o que é uma patologia, né? Claro, ele dizia que não estava usando o termo patologia no sentido médico, de doença, não é isso. Patologia no sentido durkheimiano da coisa. Muito próprio do Guerreiro essas provocações. O que era a patologia do branco? O Guerreiro é um pioneiro nos estudos da branquidade, portanto. É disso que estamos falando. A patologia do branco é essa tendência desses mestiços se acharem brancos com a afirmação da negritude. Quanto mais o Brasil se desenvolve, quanto mais ele incorpora a massa popular, que é mestiça escura, que é negra, mais a população branca se vê como branca. Parece que ele está falando de hoje. Mas ele estava falando do nacional-desenvolvimentismo, está falando do getulismo. Então isso é uma patologia social. Quanto mais o Brasil cresce, incorpora, se desenvolve, mais o racismo vai tomando forma. Porque, a partir de então, se, digamos, desestabiliza a situação que reproduz o racismo clássico à brasileira, que é o fato de que cada um sabe o seu lugar. Quando há mobilidade social, quando há desenvolvimento, integração, isso se desestabiliza. E aí volta o racismo. E aí o branco se vê como mais branco. Isso é a patologia social. E dizia o Guerreiro, esses estudos sobre o negro são uma representação desse fato. Gilberto Freire, Arthur Ramos, Roger Bastille, etc., fulano, Beltraninho, Horaci Nogueira, Horaci ele até gostava do Horaci, Tales de Azevedo, todos esses caras que estudam o negro, o que eles estão querendo fazer é distanciar o negro da normalidade. Porque a gente estuda o que é diferente. Uma coisa se torna um objeto de estudo em ciência humana como algo diferente da normalidade. Então o Guerreiro dizia, para eles, o negro é o anormal. Tem que explicar o negro. A criminalidade do negro, a cultura do negro, a subjetividade do negro, isso do negro, aquilo do negro. Isso é uma forma desses mestiços se sentirem brancos. Mas, na verdade, eles é que deviam ser objeto de estudo. Porque eles é que são patológicos. Eles são anormais. O negro no Brasil é simplesmente povo. O povo brasileiro é negro. Quer se queira, quer não. E a afirmação da nossa negritude é a afirmação do Brasil nacional popular. Então, se queremos um projeto nacional popular para o Brasil, a negritude é uma consequência. Não é um racismo às avessas. É a afirmação da negritude de como somos.
tem uma certa, trouxe posteriormente uma certa polêmica sobre isso, porque o guerreiro, o que ele queria dizer? O guerreiro negava qualquer aspecto cultural específico do negro, por exemplo. O guerreiro, por exemplo, veja essa coisa provocativa dele, ele quis criar, o Abdias não deixou, ele quis criar o Museu do Negro Brasileiro, quando ele estava no TEM. E ele dizia o seguinte: o que a gente vai botar no Museu do Negro? Essas coisas que eram do passado, que afirmavam a cultura negra do passado, o candomblé, essas coisas, que de fato eram negras, hoje são brasileiras. Mas o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, que a nossa negritude é a nossa negritude. Não é a negritude universal. Não é a negritude da África. Não é a negritude do Egito faraônico. É a negritude do nosso povo. Nosso povo tem uma negritude que é dele. E só o fato de sermos mestiços escuros, na sua maioria, já é a nossa estética da negritude. E a gente tem que aceitar o que a gente é. Disso, o guerreiro tira uma conclusão bonita, que ele chama da hermenêutica do negro. Que ele diz o seguinte: sou negro, identifico como meu o corpo em que o meu eu está inserido. Atribuo à sua cor a suscetibilidade de ser valorizada esteticamente e considero a minha condição étnica como um dos suportes do meu orgulho pessoal. Eis aí toda uma propedêutica sociológica, todo um ponto de partida para a elaboração de uma hermenêutica da situação do negro no Brasil. Ele achava que ser negro é ver-se nessa situação, como um mestiço que se aceita como o que ele é, e que ele é negro porque, para o mundo ocidental, ele é negro. Então ele aceita, mas para ele, ser negro é aceitar-se como ele é. Não era aceitar aquilo que o Ocidente achava que ele deveria ser, como negro. Então, ser negro para ele era uma assunção existencial. É a assunção da minha circunstância existencial, sim. Sou afrodescendente para a sociedade e sou negro. Porque, no fundo, somos todos mestiços. Não tem negro, não tem branco, não tem nada disso, como a gente sabe. A raça é a raça humana. Mas, no Ocidente, uma pessoa afrodescendente é negra. E dizia o guerreiro, este é um fato social. Não tem como fugir desse fato. Quer dizer, você pode até fugir desse fato, mas se você mora numa comunidade, como se diz hoje, cuidado, não vai fazer Cooper de noite, entendeu? Porque alguém pode achar que você é negro. Você pode acabar mal, certo? Mas, enfim, você pode fugir desse fato a sua vida toda, aliás. Muita gente faz isso. Mas o guerreiro diz, isso é uma forma de alienação, porque para a sociedade você é negro. Você não tem para onde fugir. Agora, isso não implica que você é o negro que ele quer que você seja. Você não é o negro que ele acha que o negro é. Você é o negro que você quer ser. E isso passa pela assunção do que você é, esteticamente, para começo de conversa. Ele tem um ensaio bonito, que depois eu recomendo que vocês deem uma olhada, se possível, que se chama O Negro Desde Dentro. Está aqui, página 241. O negro desde dentro. Porque ele diz, o negro tem uma beleza objetiva. A gente pode perceber isso ou não, a gente pode querer isso ou não.
Mas a afirmação existencial tem que passar por cima daquilo que os outros também acham de si, do que você é. Por isso que eu intitulei essa visão do guerreiro de personalismo negro, que é a distinção entre indivíduo e pessoa. Para os personalistas, né, a pessoa é o indivíduo que tem a capacidade de se projetar socialmente. O guerreiro era contra a visão do negro como um problema de reconhecimento, por exemplo, como Hegel, ou Fanon colocaria a partir do Hegel. Fanon diz lá atrás, na Pele Negra, Máscaras Brancas, o negro não pode se afirmar plenamente, porque isso passa pelo reconhecimento do branco. Né? Então, e o branco não reconhece o negro como um ser humano normal. Então, esse reconhecimento é impossível. O guerreiro não concordaria com isso. Porque para o guerreiro, a partir do momento em que você se afirma no mundo, aceita a essência do que você é e se afirma no mundo, você se formou existencialmente. Ele não está ligando se você está gostando, não está gostando, se o branco acha bom, se acha feio, se é crítico, se não é crítico. Isso é outra questão. Então, são dois autores importantes, falando de uma visão da negritude da mesma época. A visão do Fanon é mundialmente conhecida, do guerreiro ainda não. Mas ele tinha essa sofisticação e esse diálogo implícito com o pessoal que formou a negritude. Em última instância, o que ele estava defendendo é que a assunção do Brasil era a assunção da negritude, e vice-versa. A assunção da negritude era a assunção do Brasil, de fato. E isso estava em processo, isso estava ocorrendo. Não era uma ideia que estava na cabeça dos intelectuais. Na medida em que o povo se afirmava, ele ia afirmar a sua negritude. E isso ia ocorrer do modo que o povo quisesse. Não é no modo que o intelectual quer. O povo se afirma como ele quer, na medida em que ele é integrado socialmente, na medida em que o mercado interno se desenvolve e que o povo brasileiro vai se formando. Os eusébianos acreditavam que o povo brasileiro estava em formação a partir da década de 30. Antes disso, não havia povo brasileiro, porque não havia uma nação em formação no Brasil do século XIX ou no Brasil da República Velha. O Brasil era só um lugar, era um país, não era uma nação, ou seja, não era um país com um projeto de formação. Estamos voltando hoje a esse mundo antigo. Vamos voltando a ser um país sem um projeto nacional. Um lugar. Cada um se vira como pode. É mais ou menos onde estamos voltando. Por isso que coisas da República Velha estão se repetindo. Situações da República Velha estão se repetindo. Um país agroexportador e repressor. É o que estamos formando novamente, infelizmente. Mas nessa época, lá na década de 50, nós estávamos tentando superar esse Brasil. E o nacional-desenvolvimentismo era essa possibilidade, o getulismo era essa possibilidade. E a crença dos eusébianos e do guerreiro era que, formando-se o povo, o Brasil tinha a possibilidade de se construir como um Estado-nação. Existia essa possibilidade objetiva do Brasil se formar. O Brasil estava se formando. Isso foi na década de 50, até 64. Em 64, como a gente sabe, o Brasil perdeu o bonde da história. O Brasil desistiu de formar-se como uma nação, ou seja, como um país que tem um projeto de integração social, de desenvolvimento, de assunção da sua população. Nós desistimos disso, e passamos ao desenvolvimento associado, dependente da ditadura militar. Então,
boa parte do que o Guerreiro falou faz parte do contexto em que ele estava falando. Mas muito do que ele falou também serve para hoje e nos diz muita coisa. Por isso que o Guerreiro, ele é mais do que o testemunho de uma época. Ele não é só um autor da época, um autor datado. Ele é um autor que diz coisas, que nos diz coisa hoje, que é relevante para a gente hoje. Então, ele é um autor para além do seu tempo, ele tem essa capacidade. Porque ele colocou o dedo na ferida em questões da essência do que somos como brasileiros. No momento em que isso praticamente não se discutia dessa forma. A questão do negro, digamos, só existia como um problema de integração social em relação à ordem competitiva. Era isso que a Escola Paulista estava analisando. E o Guerreiro foi discutir a branquidade, o eurocentrismo, as consequências psicológicas existenciais do racismo, tudo, claro, rapidamente. Tudo neste livro. E eu tive até trabalho para escrever 150 páginas sobre este livro. Porque o que ele escreve nesse livro sobre a questão étnico-racial, na verdade, são 40 páginas, mais ou menos, 50 páginas. Então, eu escrevi um pouco esse livro, até para mostrar, relembrar o Guerreiro para o pessoal do movimento negro, diga-se de passagem. Porque o Guerreiro é pouquíssimo conhecido até hoje no movimento negro, no ativismo negro. E foi isso, um desses grandes intelectuais negros. Estamos à busca de intelectuais negros. Pois bem, temos um enorme aqui, e a gente mal conhece. Então, evidentemente, isso foi um fator importante para eu ter ido pesquisar o Guerreiro Ramos. A trajetória do Guerreiro, com isso já vou finalizando essa primeira parte, muda depois do golpe de 64. Porque o Guerreiro, ele é convocado a depor, na DOPS, etc., e fica numa situação meio constrangedora. Ele era, então, já deputado federal, pelo PTB, ele era o líder da Câmara, inclusive, do PTB, antes do golpe, foi cassado com o golpe. Ele conta, inclusive, uma coisa interessante, num depoimento em 82, 82, no final da vida já, que é o seguinte, que ele teve acesso à ficha dele no Exército, posteriormente. E lá, na ficha dele, estava escrito o seguinte: Guerreiro Ramos, mulato pernóstico metido a sociólogo. É o Brasil. Talvez o maior sociólogo brasileiro da década de 50, de uma hora para outra, pode ser assim definido: mulato, pernóstico, metido a sociólogo. E aí o Guerreiro explode lá nessa entrevista em 81. Eu não sou metido a sociólogo, eu sou o maior sociólogo do Brasil. E daí por diante. E aí, em 81, ele diz tudo o que ele gostaria de dizer sobre o Brasil. Mas o Brasil é o país mais racista do mundo. Porque aqui o racismo deu certo. O Brasil, me perdoe a presença infantil na plateia, o Brasil é um país de merda. Não é nada e não vai para lugar nenhum. É a última entrevista dele antes de morrer. Depois de sair daqui, ele se autoexilou, em última instância, ele foi para os Estados Unidos e lá foi reconhecido. Muito brasileiro. Se tornou professor titular de administração, uma das mais importantes universidades americanas. Porque logo perceberam que ele era um gênio.
Aqui ele era um mulato metido a sociólogo. Ele deu aula por 20 anos na Universidade do Sul da Califórnia e foi um dos teóricos da nova administração. É uma corrente importante na administração ainda hoje nos Estados Unidos. Só voltou a falar do Brasil no final da vida, em 78, 79. Começou a escrever sobre o Brasil novamente. E lá ele disse: vocês entenderam mal o que eu escrevia sobre o Brasil. Tem que ver aquilo com uma dose, um pouco de ironia também. Eu era brasileiro. E eu tinha que inventar alguma coisa. Era a minha função como brasileiro. Mas hoje eu posso dizer o que o Brasil é. O problema brasileiro continua sendo, dizia ele, um problema de falência da massa crítica, sobretudo. A inteligência brasileira é falida. A inteligência brasileira acredita que o Brasil está em processo de modernização. Ele não entendeu que o problema do Brasil não é de modernização, mas de integração social. A inteligência brasileira continua nos anos 50. Ela acha que o Brasil vai se desenvolver, que o Brasil vai ser uma potência, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo outro, e o Brasil não vai ser nada disso. E o que o Brasil devia fazer, mais do que se iludir, é garantir que as pessoas não morram de fome. É tentar fazer com que haja um mínimo de integração social, agora que a industrialização não promete mais a integração social que prometia anteriormente. A industrialização dos anos 50, que ele defendeu, precisava de força de trabalho. A industrialização dos anos 80 não precisa mais da força de trabalho. Dos 90, muito menos. Hoje já estamos em 2019. E se você é um operário da Volkswagen, você é um felizardo. Porque onde trabalhavam 200, hoje trabalha 1. Então, aquela industrialização do nacional-desenvolvimentismo acabou. E o problema do Brasil é um problema, diria eu, durkheimiano. É um problema de integração social. Independente do fato do capital precisar ou não da força de trabalho, o Estado brasileiro precisa preocupar-se com a integração social. Precisa fingir que há empregos que são importantes. Precisa formalizar, sim, o trabalho precário. Precisa constituir um tecido social que integre as pessoas à sociedade, e não as exclua, não as marginalize. Porque se isso acontecer, nós vamos transformar o Brasil num país genocida. Ele não usou esse termo, mas eu estou usando, e acho que nós vemos fazendo isso já há 3 décadas. Encarceramento em massa. Agora vamos passar à privatização dos presídios. Eu sei que o sistema de repressão dá dinheiro, então tem muita gente apostando nisso agora, mas é evidente que num país racista como o Brasil, num país desigual como o Brasil, isso só pode ser um projeto genocida. Acho que é isto. Acho que falei o essencial do que queria falar sobre Guerreiro. Tudo isso o Guerreiro pressentiu. O Guerreiro não resolveu todas as questões que ele colocou.
mas ele colocou questões chaves para a compreensão do Brasil. Tentei falar de algumas aqui. Uma delas é como superar o eurocentrismo. O eurocentrismo não é só um problema científico, é um problema político. A esquerda brasileira, a direita, são absolutamente eurocêntricas, ainda hoje. Eles acham que as soluções do Brasil estão na cabeça de meia dúzia de intelectuais franceses, ou alemães, ou americanos. Eles realmente acham isso. Agora é o Muriatã falando, para finalizar essa conversa. Há um ano atrás, eu estive numa reunião com um alto dirigente de um partido de esquerda, e ele disse o seguinte, que nós tínhamos que aprender, nós da esquerda, com a esquerda progressista no mundo. Maravilha, lá vem, né? Quem seria a esquerda progressista? É o Podemos, o Partido Trabalhista Inglês e o Sanders. A esquerda brasileira não tem nada o que aprender com a esquerda do terceiro mundo, com a esquerda do sul global, não tem nada para aprender. E isso é muito próprio da esquerda brasileira. Estamos aqui falando da esquerda brasileira porque é com quem, obviamente, quer dialogar. Estamos nesse campo. A direita brasileira não adianta nem criticar, porque são simplesmente genocidas. Mas essa esquerda que se quer progressista, tem que responder ao desafio que o Guerreiro colocava há 70 anos atrás. A defesa do nacional popular, do Eusébio, do Guerreiro, era uma forma de ser progressista à brasileira, de ser populista, inclusive, que era um termo que eles aceitavam e defendiam, em grande parte, fazendo referência ao getulismo. A nossa esquerda não, ela não se vê como parte da esquerda do terceiro mundo, e o pensamento crítico de esquerda no Brasil só conhece o pensamento crítico francês, alemão e estadunidense. Não conhece mais nada. Então a limitação que o Guerreiro apontava na década de 50 continua exatamente igual. O outro problema que ele colocou, como transformar o Brasil para a integração social. Desenvolvimento é importante? Sim, algum desenvolvimento tem que ter, mas o problema primordial do Brasil não é o desenvolvimento, é a integração. E isso não pode ser diferente num país que viveu 400 anos de escravidão. Nosso problema ainda é um problema de integração social, mais do que qualquer outra coisa. E a última questão que ele colocava, como superar a sociedade baseada no mercado. Isso tem a ver com a questão anterior para ele. Por quê? Porque, segundo o Guerreiro, e concordo nesse ponto também, eu também tenho críticas do Guerreiro, mas estou aqui falando do Guerreiro, então vamos deixar o Guerreiro falar. Para o Guerreiro, a visão de uma sociedade baseada, toda ela baseada no mercado, era necessariamente uma visão excludente. Era uma visão que não podia integrar completamente os indivíduos. Isso está no último livro do Guerreiro, que se chama Nova Ciência das Organizações, onde ele propôs um modelo para a superação da sociedade baseada no mercado, que é o modelo da delimitação dos sistemas sociais. Esse modelo, segundo ele, é uma proposta que o Guerreiro trazia para uma visão para-econômica da sociedade, que não que eliminasse o mercado, mas em que o mercado fosse delimitado e que, inclusive, se potencializasse nessa delimitação, mas fosse limitado, fosse restrito. Porque, para além do mercado, existe o ser humano. E não é uma obrigação do ser humano se adaptar às leis do mercado. Bem, essa era, evidentemente, parte do viés socialista que ele queria propor. Não era parte do socialismo real, mas dessa parte da teoria crítica, da nova administração, em que ele foi um dos pioneiros, lá nos Estados Unidos.
É isso, minha gente. Obrigado. E se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, eu agradeço, para a gente desenvolver algum ponto que vocês queiram. É isso. O Guerreiro era um humanista. Quando ele falava do problema étnico, ele inclusive não usava o termo raça, porque ele achava que raça era um termo importado, mal importado, e um termo que dava a entender que havia diferenças essenciais entre as pessoas, mesmo que não se quisesse dizer isso. Então ele usava etnia. Agora, nisso que ele queria dizer também, com etnia, na verdade não é muito diferente do que o pessoal do ativismo hoje chama de raça, mas enfim, era a construção social do termo. Ele dizia claramente, de fato não existe nem etnia, nem raça, nem nada disso. A humanidade é uma só, é a comunidade humana universal, e é isso que a gente tem que construir. Só que do ponto de vista da sociedade realmente existente, existem formas de distinção social. E é isso que o preocupava. E essa distinção social, embora a gente queira negá-la, ela existe. Mas, para além dessa aceitação do fato de que você é negro, dizia o Guerreiro, você é ser humano. E lembre-se sempre disso. Agora, o Guerreiro, ele era um cara que manejava bem com a dialética. Então, ele entendia bem as três categorias importantes da dialética, que é o singular, que eu, você somos, particular, que é a comunidade em que nos inserimos. Então, é negro, é mulher, é brasileiro, é isso, é aquilo, comunista, é não sei o quê. E o universal, que é o ser humano. Então, ele jogava com essas coisas o tempo todo. Nós não somos só uma dessas coisas, nós somos essas três coisas juntas. E em cada fase da vida dele, ele deu uma importância a uma dessas questões. O Guerreiro trabalhava muito com psicodrama, sociodrama também. Ele acreditava na possibilidade do ser humano melhorar. No Teatro Experimental do Negro, ele fazia relações raciais de brancos e negros. O negro se colocava no lugar do branco, o branco se colocava no lugar do negro, a empregada doméstica virava a patroa virava empregada doméstica, e teatralizava a coisa, buscando o sociodrama, a catarse. Quer dizer, ele era um humanista, ele acreditava que o branco poderia perceber-se como branco e entender que, de fato, ele não é branco, mas que ele é socialmente branco. E que isso tem sua relevância. E o negro é a mesma coisa. Porque, além do fato de ser negro ou branco, você é um ser humano, você é uma pessoa, enfim. Então, essa complexidade do indivíduo, do ser social e do ser humano, é algo que ele procurou trabalhar muito na vida dele. Eu acho que tem várias questões. Acho que uma delas é essa. A briga dele com o Florestan, digamos, tirou ele, aqui em São Paulo, do pensamento social brasileiro, do cânone, da tradição do que seja isso. Mas acho que tem outras questões. O Guerreiro era um nacionalista. Ele era um nacionalista e um defensor do nacional-desenvolvimentismo. Isso esteve fora de moda há muito tempo ainda. A esquerda, os pianas, sobretudo, foi muito crítica do nacional-desenvolvimentismo, dos anos 70, dos anos 80. Então, eles viram, digamos, o Guerreiro entrou, aí não é só o Guerreiro, mas todo o ISEB deixou de ter importância, em São Paulo, sobretudo. Então, eu poderia citar grandes intelectuais do ISEB, e provavelmente um estudante médio hoje de sociologia, às vezes nem conhece, ou de filosofia, Álvaro Vieira Pinto.
o Roland Corbusier, ou o próprio Nelson Werneck Sodré, que estava no ISEB, que é uma figura emblemática do pensamento brasileiro, são pessoas que mais ou menos sumiram do mapa do pensamento brasileiro, conforme isso é trabalhado hoje. Então tinha isso, tinha esse fato de que o Guerreiro estava muito associado ao nacional-desenvolvimentismo. O terceiro elemento é que ele é um cara muito polêmico mesmo, então ele está relacionado ao primeiro. Ele tinha problemas pessoais com as pessoas, né? Saiu do Brasil, foi trabalhar com administração, deixou de ser um sociólogo, tornou-se digamos, um sábio na área da administração e não da sociologia. Enfim, são vários elementos que eu acho que se moldaram para trazer esse esquecimento do Guerreiro, né? Uma coisa que eu sempre fiquei curioso é por que o movimento negro esqueceu o Guerreiro. Porque, digamos, a academia, até essas questões todas mais ou menos ajudam a explicar, né? Mas por que o próprio movimento negro esqueceu o Guerreiro? Eu acho que o movimento, digamos, essa é uma boa questão, na verdade, né? Diga. Pode. Mas é isso que ele dizia. Você está repetindo o Guerreiro. Você não leu o Guerreiro, mas você está repetindo o Guerreiro. Porque para você amar, você tem que se amar. Se você não ama a si mesmo, você não pode amar ninguém. Isso é Guerreiro. Sim, isso é mais Guerreiro, porque ele era profundamente crente em Deus. Mas, voltando à questão do colega aqui, eu acho que a questão do ativismo, né? Tem algumas coisas do Guerreiro que ele é muito irônico. Essa crítica dele à questão de ver o negro como ver o negro a partir da cultura, ele era muito crítico a isso. Eu acho que sim. Sim. A partir dos anos 70, pelo menos. Eu acho que tem muito disso. O Guerreiro, ele não era um nacionalista negro, sem dúvida nenhuma. E ele era um cara muito irônico em relação, inclusive, a essa questão negra. Ele dizia assim, ele mesmo se definia como mulato durante boa parte da vida dele. Só depois dessa briga lá em 1950, do congresso que eu contei, é que ele começou a falar, não, eu sou negro. Porque aí ele viu que ser mulato não existia. Né? Isso era algo que ele não tinha importância nenhuma. Mas ele dizia, quando ele assumiu o discurso de inauguração do Instituto Nacional do Negro, um mulato, pego de má sorte pela cor da noite, estou aqui fazendo esse papel. Ele não gostava muito dessa discussão. A vida o levou a isso, as relações pessoais, mas ele, no fundo, creio eu, achava que a discussão da negritude também podia ser uma guetificação. E como ele era um cara muito
humanista, ele tinha muito esse humanismo, ainda humanismo católico, ainda acho que era algo que não atraía muito ele. Então ele participou do Teatro Experimental do Negro, porque ele era amigo do Abdias, fez o que achava que tinha que fazer à época nesse encaminhamento, se meteu em problemas, em questões que ele mesmo disse, veja, fica parecendo que eu sou um intelectual da questão do negro. Não é isso. A questão do negro é uma questão importante, mas eu não sou um intelectual da questão do negro. Os problemas brasileiros, de um modo geral. E o problema do negro era um problema do brasileiro, para ele. Então, tem essas questões que, para a militância, às vezes, quando você está no ativismo, digamos, esse vai e vem, é até um pouco irritante, entendeu? Tá, tudo bem, mas qual que é a tua? Né? O cara vem com... tem até um certo essencialismo do ativismo, que é algo natural. Você querer ativismo, militância sem essencialismo, é fazer sexo dos anjos, entendeu? Como o pessoal do pós-colonialismo fala agora, entendeu? Que todo mundo é essencialista para eles. Bem, a política sem essencialismo não existe, não é política. É tese acadêmica. É uma discussão completamente vazia. Né? E aí, meus caros, vamos deixar o pessoal também participar. Diga lá. Então, ele achava que isso era possível. Ele achava que o desenvolvimento do capitalismo nacional, como estava ocorrendo, e de fato estava ocorrendo nos anos 50, estava transformando o Brasil. E ele via isso mais ou menos como um fato objetivo, entendeu? Então ele achava, olha, independente do que os intelectuais estão dizendo, não dizendo, esse processo de desenvolvimento do capitalismo nacional, essa integração que está ocorrendo, essa formação do proletariado, etc., isso vai caminhar para um Brasil melhor. A integração na sociedade capitalista. Foi só na década de 70, quando ele passa a criticar mais acidamente, digamos, essa sociedade centrada no mercado, essa sociedade do capital, que a gente pode supor que, então, para ele, nós teríamos que pensar uma forma de integração no Brasil, claro, para além da sociedade do capital. Ok, nós podemos, digamos, mais ou menos atualizar o Guerreiro nesses termos, mas, como eu disse, digamos, ele falou pouco sobre o Brasil no final da vida. Entendeu? Mas, para ele, digamos, nessa época de 50, o capitalismo nacional poderia proporcionar, inclusive, se levado a cabo, de fato, uma superação desse racismo. O racismo poderia ficar para trás, desde que esse capitalismo nacional, de fato, se desenvolvesse. Ele tinha essa crença. Claro que depois ele disse, eu queria acreditar. Não é que eu acreditava. Eu queria acreditar. Você tem que ver o que eu escrevia com uma certa ponta de ironia. Porque, segundo ele, as pessoas burras não entendiam o que ele escrevia. Né? Porque tudo que ele escrevia tinha uma ponta de ironia, tal e qual. Então, quem era burro não gostava dele. Ele era prepotente pra caramba. Né? Não tinha um quê de megalomania. Né? Mas ele podia, era realmente alguém que tinha, digamos, tinha uma qualificação intelectual realmente muito grande e pouquíssimo vista entre a intelectualidade negra brasileira. Acho que isso que é importante ressaltar. Que às vezes a gente esquece, porque a gente fala muito dos intelectuais negros e estamos fazendo um esforço danado para achar intelectuais negros, porque o Brasil não favorece a formação de nenhuma intelectualidade negra.
Então, se você pegar aí no século XX, você tem que fazer um esforço enorme para achar essa intelectualidade negra. E mesmo nesse contexto, o guerreiro, às vezes, é esquecido. Aí não dá, né? Porque já temos poucos. E não precisamos tratar só do fulano e do Beltrano. Né? Não é uma coisa que não faz sentido. Então, ótimo, estamos redescobrindo Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Ótimo, maravilha. Andaram esquecidas durante muito tempo. E veja, não tem uma obra, vai ser lançada a primeira agora. Estamos trabalhando nisso, a Flávia Rios está organizando, com o Amaury, vai sair uma obra sobre o pensamento negro brasileiro. 2019, olha o nosso atraso mental, olha o nosso eurocentrismo, olha o nosso racismo, vamos falar a verdade. Nós não temos uma coletânea sobre o pensamento negro brasileiro. Inacreditável. Até pouco tempo não tínhamos uma coletânea sobre o pensamento africano no Brasil. Então o Guerreiro tinha certa razão. O negro que nós queremos, o africano que a gente quer ver, é o cultural. Não é o que está pensando, tática, estratégia, desenvolvimento. Sobre isso nós não queremos. Há um paternalismo racista nessa história. A intelectualidade branca de esquerda pensa. E o resto faz cultura. É isso. Não sou eu que estou interpretando. Não é culpa da classe dominante, que não tinha uma coletânea sobre o pensamento negro brasileiro, ou sobre o pensamento africano. É culpa da classe dominante? Não, não é. É porque as editoras de esquerda não publicam esse tipo de assunto. Por que não lhes interessa? O que eles estão dizendo com isso? Estamos mudando agora? Ok. Começamos a publicar, os americanos, pelo menos, Angela Davis, maravilha. Já é alguma coisa. Ótimo. Vamos ler Angela Davis. Vai ver, está dizendo alguma coisa que faz sentido. Vai ver, é americana, inclusive, né? De repente, é até uma pessoa sofisticada. Mas cadê? Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, fulano, Beltrano. Cadê? Ainda não está. Essa minha crítica daqui a pouco vai ser antiga, felizmente. Não poder pegar e dizer, não, aqui está, veja, aqui está o livro. Mas nós estamos em 2019. Então o Brasil é o que ele é. Né? É evidente que não vai ser muito melhor do que isso. Do meu livro? Não saberia que parte pegar. Do meu livro. Talvez a última frase tenha algo de relevante lá pelo fim. Do meu livro. Obrigado, meu querido. Boa noite. Pode. Obrigado, querido. Tá ok. Deixa eu terminar. Pode. Na parte final do livro, eu faço uma discussão um pouco dessa herança personalista do Guerreiro. O personalismo é uma corrente do existencialismo, criado pelo Emmanuel Mounier, a filosofia francesa lá do Entre Guerras. E o personalismo, o personalista, ele não é muito de ideologias. Ele acha que as pessoas têm que se formar, e ao fazer isso, elas caminham nessa diretriz. Então, vamos na parte final.
Um verdadeiro personalista, entretanto, diria que este é um problema menor. Que problema? O problema de o personalismo não tratar de ideologias e, portanto, não ser conhecido, não ser rotulável. O que importa, afinal, o que importa não é que a sua filosofia se torne conhecida. Eu acho que isso cabe ao Guerreiro, e responde um pouco da sua pergunta. Mas que as suas ideias em prol da humanização dos indivíduos e da formação de uma sociedade democrática e livre sejam concretizadas. É verdade, mas como realizar tal ideal sem que os custos de tal transformação sejam maiores do que os benefícios daí extraídos? Este é o desafio de uma nova geração de intelectuais. Penso que em sociedades como o Brasil, em que diferentes formas de desigualdade se complementam, formando um bloco único de dominação, a demanda é ainda mais urgente. Sobretudo porque as ideologias, como o mito da democracia racial, que nos faziam crer que este lugar era uma nação, um país do futuro, estão em plena decadência hegemônica, diante do avanço do consumismo e do individualismo como etos social. Guerreiro morreu em 1982, pensando sobre esse dilema que hoje se aprofunda. Admitia, então, que o Brasil não era uma nação, mas dizia que era preciso reinventá-lo, sob pena de nos condenarmos a ser o último vagão do trem descarrilhado da sociedade industrial. É preciso continuar tal tarefa. É isso. É isso. Vamos continuar a ser o último trem da sociedade industrial, o último vagão do trem da sociedade industrial, ou vamos criar algo próprio, nosso? Isso é muito guerreiriano. Para pensar algo próprio, você vai ter que usar a sua própria inteligência, você tem que criar, vai ter que formar algo novo. E para isso não basta o conhecimento livresco. Voltamos ao começo da conversa. Não basta ler fulano, ler ciclano, ler beltrano. Você tem que pensar e criar algo novo. Quem cria algo novo é porque está preocupado em viver, em criar algo novo. Não é porque é uma pessoa erudita. Ser erudito não é fazer sociologia. Isso foi para ele mesmo. Ele começou como um sociólogo mais ou menos positivista também. Ele era um técnico da administração pública. Mas ele se cansou disso. Eu acho que teve algo pessoal aí também. Dá para notar isso na trajetória dele. No livro está contado, que são artigos, digamos assim, que ficaram esquecidos em jornais, etc. Mas ele era um cara, ele era poeta. E ele virou, para arrumar um emprego, ele se tornou um positivista, para arrumar um emprego. Mas ele não era aquilo. Então, conforme ele foi melhorando de vida, digamos, construindo uma trajetória própria, e daí a relação dele com o Teatro Experimental do Negro, ele foi se dando a liberdade de assumir mais quem ele era também. E amadurecendo também, intelectualmente, politicamente, etc. Então, o guerreiro que nós conhecemos é um guerreiro que tornou-se crítico ao positivismo, mesmo ele tendo um pé nisso. Agora, o guerreiro sempre dizia que alguns pensadores brasileiros serviriam como pioneiros do pensamento brasileiro autêntico, inclusive do plano da sociologia. Então, ele achava que caras que tinham seus defeitos,
à sua época, eram ainda melhores do que os sociólogos da época dele, os positivistas da época dele. Porque eles tentaram pensar um projeto de Brasil. E isso, ele dizia, é parte do conhecimento sociológico. Um conhecimento em ciência humana, em ciência social, que não está preocupado em construir uma nação, não é científico, embora se queira científico. Porque a cientificidade também está em resolver os dilemas. E esse é o nosso dilema hoje, formar uma nação. Entendeu? Então ele achava que mesmo caras do tipo Oliveira Viana, ele faz críticas duríssimas ao Oliveira Viana. Porque, como a gente sabe, o Oliveira Viana era um eugenista. Era um cara que defendia o embranquecimento, coisas do tipo. Mas ele dizia, o Oliveira Viana faz mais sociologia nacional do que Arthur Ramos ou Gilberto Freire. Por quê? Porque o Oliveira Viana, ele está pensando num país, uma nação, melhor dizendo. Ele tem um projeto no pensamento dele. Ele não está pensando um assunto porque ele quer pensar, porque ele acha relevante, sei lá, porque o Durkheim diz que é relevante, ou o Parsons, ou sei lá o quê. Ele está pensando sobre o problema do povo brasileiro, sobre o problema do caboclo, sobre o problema do sertão. E quando ele está pensando nessas coisas, ele está pensando no Brasil que ele quer formar, o futuro. E essa disposição é parte do fazer científico. O fazer científico real, autêntico, não saber livresco, formal. Então, para ele, a grande figura do pensamento intelectual para ele era o Alberto Torres. Porque o Alberto Torres tinha o livro Problema Nacional do Brasil. E talvez e realmente esse livro é um dos primeiros livros a fazer a crítica da elite brasileira do ponto de vista da organização nacional, e não do ponto de vista do meio geográfico, ou do racismo, ou da nossa degenerescência racial e coisa do tipo. O Alberto Torres escreveu na década de 1900 até 1915, e ele escreveu alguns livros em que ele dizia que o problema do Brasil é um problema de organização nacional. E aí tinha uma série de teses sobre esse assunto. Mas negava o conceito de raça, negava o conceito de determinação geográfica e coisas do tipo. Então o Guerreiro achava o Alberto Torres mais sociólogo do que os colegas dele, tal e qual. Parte do que o Guerreiro disse, alguns depois aceitaram. Darcy Ribeiro, que era uma boa alma, muito tempo depois disse, olha, na verdade, verdadeiro, o Guerreiro é o melhor da gente à época. O Fernando Henrique Cardoso, depois, muito tempo depois, disse que a redução sociológica, não esse livro, que é a introdução crítica, mas a redução sociológica, que é onde o Guerreiro propõe a superação de como propõe os aspectos teórico-metodológicos para a superação do eurocentrismo nas ciências sociais. A redução sociológica, livro de 1958. Hoje a gente acha que a crítica ao eurocentrismo vem do Said, vem do, sei lá, do Samir Amin. O Guerreiro estava escrevendo na década de 50 sobre isso. Mas, enfim. Ele dizia lá, o Fernando Henrique, a redução sociológica é o maior livro da sociologia brasileira. O Fernando Henrique disse isso, lá nos anos 90. Mas como fez parte do Fernando Henrique presidente, também, né? O mesmo que disse, esqueçam o que eu escrevi, coisas parecidas, aí é melhor deixar para lá. Mas alguns reconheceram posteriormente essa sapiência do Guerreiro à época. Agora, não podiam admitir a época, no momento, porque o Guerreiro era muito provocador, ele era muito crítico, e não dava para dizer simplesmente você está certo. Eu entendo também. Não dava para dizer, não, Guerreiro, você está certo, vamos fazer a sua sociologia agora. Ninguém ia fazer isso. Mas a crítica dele moldou a sociologia brasileira, melhorou a sociologia brasileira. Se você ver os livros do Florestan, aqueles livros insuportáveis, é que a gente não lê mais. Mas o Florestan tem um monte de livro da década de 50 que
que são insuportáveis, que é positivismo puro. Então, no final da década de 50, o Florestan começa a escrever sobre o problema da educação e tal das quantas, mobilidade social, a integração do negro. Aí sim, aí é ok, temos o Florestan que conhecemos, maravilha. É isto. No fundo, o Guerreiro, para terminar, ele achava que toda a sociologia tem uma tradição nacional. Entendeu? E eu acho que ele estava certo nisso. Não é por acaso que a sociologia nos Estados Unidos tem uma cara, na Alemanha tem outra, na França tem outra, e no Brasil tinha que ter outra. Não é que ele negava a capacidade científica dessas tradições sociológicas, ele está dizendo que cada sociologia é a resolução de problemas particulares. Então, na sociologia nos Estados Unidos, ela está preocupada com a questão da ordem. Por isso que o funcionalismo pegou lá. Parsons, aqueles caras todos. É diferente da sociologia alemã ou da sociologia francesa. Sociologia francesa, a questão da integração. Cada sociologia tem uma preocupação própria. E a nossa sociologia tinha que ser isso, tinha que formar isso. Então ela não podia se distanciar do pensamento brasileiro, porque o pensamento brasileiro, antes da sociologia, já estava tentando resolver as suas questões, ainda que de forma errada. A questão racial, por exemplo, é a grande questão do pensamento brasileiro no final do século XIX e início do século XX. Estavam sendo resolvidos da forma errada. Por quê? Porque era na época do domínio do darwinismo social, aquelas teorias todas, do embranquecimento. Então todos eles achavam que era possível resolver o problema racial no Brasil embranquecendo a população. Mas eles admitiam que a questão racial era um problema, tal qual, que era um problema central para a nação. Era isso que o Guerreiro dizia. A gente aprende mais lendo esses racistas do que lendo esses positivistas. Por isso que as provocações deles. É isto, meus caros. Obrigado, senhor.